Fala galera, beleza? Professor Neno. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou pedir para você, inscreva-se no canal, acione as notificações e receba as nossas videoaulas. Beleza, pessoal? Bom, na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre blocos econômicos. Uma aula assim muito importante, um tema bem relevante para você que vai fazer Enem, para você que vai fazer algum vestibular. Então eu falo para você, presta atenção na aula e vem comigo. Beleza, pessoal? Blocos econômicos, associação entre países no cunho político, mas principalmente, pessoal, no cunho econômico. A ideia, qual que é o objetivo de um bloco econômico? O crescimento das economias dos países membros, a partir da adoção de regras mais brandas, né? Por exemplo, diminuição de impostos entre os países membros, de forma total ou parcial. Tá? Então a ideia é promover o crescimento desses países, incentivando a produção interna dos países, da indústria, do setor primário, do setor secundário e terciário. Então assim, ter um mercado consumidor dentro do bloco econômico, comprando e vendendo mais barato um para o outro. Tá? Blocos econômicos, é interessante a gente entender que é a cara da globalização. Principalmente no pós-1990, com o fim da Guerra Fria, o aumento da formação de blocos econômicos. Até porque começou a ter uma relação mais intensa entre os países na questão econômica, e isso incentivou esses países a negociar em bloco, dentro do próprio bloco, ou muitas vezes com blocos fora, né? Como por exemplo, uma negociação entre o Mercosul e a União Europeia, tá? Isso se tornou uma prática muito comum, principalmente nesse processo do contexto da globalização. É importante a gente entender, pessoal, que os blocos econômicos eles têm diferentes estágios ou diferentes categorias, beleza? Vamos entender essas categorias aqui agora. A primeira é chamada zona de livre comércio ou área de livre comércio, dá no mesmo. Nessa aqui é o estágio menos avançado, seria o início, né, de essa associação entre países. É o estágio que tem o nível menos avançado. Por exemplo, nesse caso aqui, existe basicamente a redução ou eliminação de impostos, tá, entre os países. O maior exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o NAFTA, o Bloco Econômico da América do Norte, formado aí pelos países da América do Norte, né? O Canadá, os Estados Unidos da América e o México. Nesse caso aqui, pessoal, os países eles basicamente compram e vendem mais barato um para o outro. Por exemplo, os Estados Unidos ele coloca as suas indústrias maquiladoras no território mexicano para utilizar a mão de obra mexicana, que é mais barata. Então existe um acordo basicamente aí nessa redução parcial ou total de impostos. Tudo bem? Bom, um estágio mais avançado é uma união aduaneira. A união aduaneira, pessoal, ele vai ter a ZLC, que seria a zona de livre comércio, ou seja, esses países praticam a diminuição de impostos, seja total ou parcial, mas eles também adotam a TEC, que seria a tarifa externa comum, tá? Vamos dar um exemplo. Os países membros, eles negociam entre eles, diminuindo aí impostos, né, de uma forma a ter regras mais brandas, mas quando eles negociam fora do bloco, com países de fora do bloco, ou mesmo com outros blocos, eles usam a mesma tarifa. Então eles usam uma política externa comum entre eles, para que haja realmente uma coisa mais homogênea, para que nenhum passe a perna no outro. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, eu destaco para vocês o Mercosul. O Mercosul, pessoal, que é caracterizado como Mercado Comum do Sul, ele foi criado em 1991 no chamado Tratado de Assunção. Tá? Então o Mercosul, ele tem o que nós chamamos de membros fundadores. Quem são os fundadores do Mercosul lá em 1991 no Tratado de Assunção? A gente destaca aqui, ó, o Brasil, a Argentina,
o Paraguai, cuja sede é Assunção, na capital do país, e o Uruguai. Além desses 4 membros fundadores, o Mercosul também teve a entrada, a adesão da Venezuela. A Venezuela, pessoal, ela vai entrar em 2012, mas ela vai ser suspensa em 2016. Então a Venezuela é um membro suspenso. Muito pelo que está acontecendo na Venezuela, né, pela falta de democracia no país, a questão dos refugiados, né, todo esse processo aí que vem acontecendo com a população e dentro do governo venezuelano. Tudo bem, pessoal? Além desses membros, a gente tem os chamados associados. A gente destaca aqui o Chile, o Peru, a Colômbia, entre outros países que fazem parte como membros associados do Mercosul. Tudo bem? Bom, a gente também tem o mercado comum. Importante, ó, o Mercosul ele é caracterizado como o mercado comum do Sul, mas ele não é um mercado comum, ele não está nesse estágio. Isso é importante já para você matar a questão de prova. O Mercosul é uma união aduaneira, tá? Então o mercado comum, ele tem a zona de livre comércio, ele tem a união aduaneira, todos os processos que existem entre esses dois blocos de níveis ou de categorias inferiores, mas ele também estabelece o que nós chamamos de 4 liberdades. O que seriam essas 4 liberdades, pessoal? O chamado livre acesso ou livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas. Então, assim, a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas dentro do bloco. Então, eles têm tudo que os outros dois têm, mas ainda tem essa integração de ter um livre acesso. Tá? Nesse caso aqui, a gente destaca a chamada União Europeia. A União Europeia, pessoal, dos 27 membros. Lembrando que agora, no dia 31 de janeiro de 2020, a gente teve o Brexit, né? A saída do Reino Unido do bloco europeu. Tá? Então nós temos 27 membros que têm todas essas características entre eles. E aí, pessoal, a gente tem o bloco no maior estágio, no maior nível de integração, ou seja, na maior categoria, no chamado outro patamar mesmo, que seria a União Monetária. Tá? A União Monetária, pessoal, é aquela que se caracteriza como o maior nível de integração. Por quê? Porque ela tem tudo que os outros têm. Então ela tem uma zona de livre comércio, ela tem uma união aduaneira, ela estabelece as 4 liberdades. Só que esse bloco econômico aqui, pessoal, ele também pratica a chamada mesma moeda, tá? Então, esse bloco econômico aqui, ele é caracterizado como a zona do euro. Nesse caso aqui, a gente destaca a chamada União Europeia, a União Europeia dos 19 membros. Por quê? Nem todos os membros da União Europeia, nem todos os 27 membros que fazem parte do mercado comum europeu adotam o euro como moeda comum. Desses 27 membros, somente 19 membros adotam aí o euro como moeda única. Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre os diferentes estágios ou categorias de um bloco econômico. Aula muito importante para você que vai fazer Enem, que vai prestar algum vestibular. Fechou, pessoal? Um grande abraço para vocês, excelentes estudos!